Segundo o Inquérito Nacional do Controlo da Asma, 57% dos portugueses que sofrem da doença têm o problema controlado, pelo que se sabe é até um dos melhores níveis do mundo. Mas mesmo assim, num universo de cerca de 700 mil pessoas, são ainda muitos os que não controlam a asma. Na edição da manhã está o alergologista responsável por este estudo, João Fonseca. Sr. Professor, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Como está? Como é que chegou a esta conclusão? Aquilo que era necessário saber era exatamente, para além de quantos asmáticos existem em Portugal, como é que estavam. E o estado de controlo não é mais do que isso, é, num determinado período, saber se as pessoas estão bem ou não da sua doença, englobando diferentes problemas que estão associados à asma. E o que nós fizemos foi tentar, da população, e não nas pessoas que estão nas unidades de saúde, porque essas são diferentes da população em geral, fazermos entrevistas telefónicas, perdão, a muitos milhares de portugueses, para depois percebermos quem eram desses portugueses que tinham asma e depois, numa segunda entrevista, como é que estava essa asma. Mas quando é que se considera que a asma está controlada? É muito importante essa pergunta, porque os próprios asmáticos às vezes toleram níveis de sintomas e níveis de limitações que não deviam tolerar. E eu penso que esse é um dos problemas pelos quais ainda só temos o copo meio cheio e não mais pessoas controladas. De facto, o que nós queremos na asma é que os sintomas não existam ou sejam raros, que não haja limitação nenhuma para qualquer atividade que a pessoa queira fazer, que não haja sintomas durante a noite e que a quantidade de medicação de alívio seja mínima ou inexistente. Mesmo assim, mais de metade da população que sofre do problema estará, de acordo com estes dados que aqui nos revela, estará com a situação controlada. O comparando com outros países, mesmo do mundo ocidental, é muito acima da média. Temos motivos para festejar neste campo. Sem dúvida. Portugal é claramente um bom exemplo no que respeita ao tratamento da asma, e a medicina portuguesa, tal como noutras áreas também, tem atingido neste campo uma liderança, digamos assim, interessante. Embora também... Mas a que é que se deve este resultado? Eu penso que se deve principalmente a uma adoção por parte dos médicos portugueses da medicação anti-inflamatória e, portanto, ao contrário do que ainda acontece noutros países, tem sido mais fácil a utilização de terapêuticas que não só aliviam os sintomas, mas principalmente os previnem, e ao mesmo tempo também uma boa ligação com os próprios doentes, com essa colaboração entre o médico e o doente, que acaba por permitir que haja uma avaliação continuada, por um lado, portanto uma monitorização da doença, e por outro lado um tratamento preventivo que vai conseguir a médio prazo exatamente um ótimo controle da doença. Nos casos não controlados, nestes 43%, como é que estas pessoas vivem? Conseguiram perceber também através deste estudo? Sim, existem vários componentes. Um tem a ver com o risco de ter crises, de precisar de ir a urgências, de às vezes até de ser internado, seguramente fazer bolos de medicação, portanto conjuntos elevados de medicação de quase salvamento na situação de crise, e portanto esse risco de crise é muito maior nas pessoas que não estão controladas. E depois, de facto, também a questão em termos de função respiratória e em termos naquilo que se reflete no seu dia-a-dia, por exemplo, no sono, ou na incapacidade e na fuga, até no fugir de fazer exercícios físicos, sejam eles uma simples subida de escadas, são marcas, digamos assim, de uma asma não controlada e das limitações que provoca nas pessoas, embora, como eu dizia também, as pessoas mudam a sua vida, porque sendo uma doença crónica acabam por disfarçar os seus sintomas, fugindo àquilo que seria a sua vida normalmente. Sr. Professor, já aqui falámos, há motivos para falar em sucesso na comparação com o tratamento nos outros países. De qualquer das formas, há ainda muita gente com a doença por controlar. Como é que é possível melhorar esta taxa? Exatamente. É preciso ver que ainda temos pelo menos 300 mil portugueses que podiam estar bem e não estão. E isto é isso que nós é muita gente. É muita gente e portanto, o que é que nós podemos fazer? Uma das coisas é exatamente aquilo que estávamos a falar há bocado, é que quer, principalmente as pessoas com asma, mas também os seus médicos, tenham a ideia daquilo que hoje em dia são os objetivos do tratamento. Já não estamos só a pensar em não morrer ou não estar internado ou não ir à urgência. Não, é ter uma qualidade de vida igual à das outras pessoas. E esse grau de exigência vai motivar depois uma melhor
avaliação, e hoje em dia também temos, também desenvolvido em Portugal e também com bastante sucesso noutros países, o questionário CARAT, que é uma forma de autoavaliação pelo doente de se está bem ou se está mal, e se não estiver bem, depois, juntamente com o seu médico, podem estabelecer um plano de tratamento. Porque esta questão da percepção dos sintomas, penso que é um dos componentes principais das pessoas que ainda não estão controladas. E os tratamentos disponíveis, nesta altura, estão acessíveis a todas as camadas da população? Porque o tratamento passa, e o sucesso do tratamento passará muito por aí também. Exatamente. Nós estamos numa altura de crise como a que estamos a viver, e com algumas incertezas quanto à manutenção da comparticipação de medicamentos essenciais para o controle da asma. Temos, de facto, algum cuidado, porque os doentes podem realmente deixar de fazer a medicação e, principalmente, poupar um pouco doses, que é uma coisa que nós vemos no dia-a-dia. As pessoas continuam a tomar a medicação, mas quando estão um pouco melhores vão tateando isso. E, infelizmente, eu costumo dizer que a asma é um pouco como uma panela de água a ferver. Quando vem por fora, já muito está a ferver. E, portanto, ou seja, quando há sintomas, já a inflamação estava bastante ativa, e por isso mesmo é que não chega a fazer medicação só quando os sintomas surgem. Sr. Professor, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos nesta edição da manhã. Estamos já a menos de 20 minutos.